E eles sabem disso porque na França as compras governamentais é uma questão de soberania. A Alemanha sabe disso porque para a Alemanha as compras governamentais é uma questão de soberania. Ora, se as compras governamentais é uma coisa importante para eles, por que não pode ser importante para nós e não deve ser importante para nós? Rosiana, muito curioso, né? O discurso do Lula hoje. O Lula não perde uma oportunidade de dar uma alfinetada sem alfinetar. Na fala final do Lula, que acho que foi ontem, na entrevista, ele diz assim, mas olha, sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul, ele diz, olha, no frigir dos ovos, hoje a gente tem que ver a nova geopolítica do mundo. Se a União Europeia não investir, tem quem invista. Se os Estados Unidos investir, tem quem investir. Ele não mencionou China. O Lula, ele é malandro, ele não menciona a China. Mas eu queria, Ana, se for possível, colocar para a Rose comentar um outro fato importantíssimo para a nossa região, que aí há uma tentativa dos europeus, eu imagino, de escaparem dessa submissão total aos Estados Unidos através da América Latina. O Lula diz isso, inclusive. E foi extraordinário o encontro do Lula com o Macron, com o Petro, com os presidentes da Colômbia, com a oposição e o governo da Venezuela, porque a normalização, né, o fim das sanções à Venezuela, sanções são criminosas contra a população civil sempre, seria muito importante para o comércio exterior do Brasil, que está em busca de mercado para exportação. O Brasil já teve relações fortíssimas com a Venezuela no passado. Então, será que dá para rolar o trecho do Lula em que ele fala do que é que está pegando no acordo do Mercosul com a União Europeia, que são as compras governamentais? Os europeus querem que o Mercosul abra a mão das compras governamentais, que o governo do Brasil possa comprar, não tem obrigação de comprar aqui no Brasil, fazer compras aqui, possa comprar de qualquer lugar. Vamos ouvir a fala do Lula? É importante que as pessoas saibam a importância, das compras governamentais. É muito importante, porque tem gente que não leva muito a sério isso. A compra governamental é um instrumento de política industrial soberana de cada país. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a China, isso vale para a Alemanha, isso vale para a França e vale para a Bélgica. Esse é um instrumento importante que nenhum país pode abrir mão. Por que o país que tem o tamanho do Brasil, que tem as possibilidades do Brasil, vai abrir mão para matar nossas pequenas e médias empresas? Para matar a possibilidade de surgimento de novos empreendedores? Não. E eles sabem disso porque na França as compras governamentais é uma questão de soberania. A Alemanha sabe disso porque para a Alemanha as compras governamentais é uma questão de soberania. Ora, se as compras governamentais é uma coisa importante para eles, por que não pode ser importante para nós e não deve ser importante para nós? É apenas isso. Ou seja, tem setor que defende mais o lado agrícola, né? Tem setor que se incomoda com a capacidade produtiva do país na questão de grãos. Mas paciência. Paciência, a gente vai ter que aprender que em negociação a gente não ganha tudo o que a gente quer, mas também a gente não cede tudo que o adversário quer. Ô, Rose, 22 anos, será que sai esse acordo? 22 anos de negociação. Só antes da Rose responder, lembrar a nossa audiência aqui, a gente também, que foi o governo Bolsonaro, em 2020, que abriu, colocou lá o Brasil para assinar essa questão da abertura das nossas compras governamentais para os europeus. Ajudou, levantou a bola para os europeus, é impressionante. Se o acordo sai, olha, eu acho difícil esse acordo sair, porque o Lula tem batido muito em algumas teclas
Gente, a minha imagem ficou um pouco ruim aqui, não sei por quê. O Lula tem batido muito na tecla das compras governamentais, já tem um tempinho, já tem uns meses. Toda vez que o Lula fala do acordo, ele fala dessas compras. E o Lula, eu comentei isso ontem também, ele fez aquele programa com o Marcos Uchoa de manhã, e ele foi bastante duro quando ele falou das contrapartidas desse acordo, das contrapartidas ambientais que a União Europeia quer a partir desse acordo. Ele foi bastante duro em falar. A Europa não cumpre os acordos de Paris, o protocolo de Quioto, não forneceram o que prometeram em 2009 em Copenhague. É verdade. Queimaram 200 milhões, né? São 200... É um número grande que eles tinham se prometido. Era muito dinheiro, é muito dinheiro. Queimaram suas florestas, estão queimando carvão e comprando gás de xisto dos Estados Unidos naquela técnica lá do fracking que eles falam que é proibida na Europa porque perfura o solo e causa dano ambiental. Então, e os europeus estão usando essa arma ambiental já há algum tempo, né, para fazer esse jogo como eu li por aí, de ganha-perde, né? Um lado ganha, o outro lado perde. Mas não estão conseguindo porque eles estão encontrando muita dificuldade em outras questões. O Luiz Carlos falou no início da fala dele, dessa questão seguinte, os europeus eles estão tentando se afastar, de certa forma, mais da China. Na cúpula da OTAN de semana passada, eles chamaram a China de adversário sistêmico, e mais dificuldade ainda em criar qualquer autonomia em relação aos Estados Unidos. Ali me parece que as forças políticas nem querem isso. A questão europeia é muito complicada. Eu acho que uma mudança nas forças sociais ali poderia ocasionar alguma mudança de posição. Mas nas forças políticas atuais, embora tenha algumas falas do Macron mesmo, que a gente disse, mas mesmo assim parece não ter qualquer autonomia e independência para agir fora dessa estratégia dos Estados Unidos. Então, não estou vendo assim, eu estou vendo a Europa muito sem negociar, porque eles mandaram uma carta em anexo em março, que o próprio Mauro Vieira, que é muito mais moderado no discurso do que o Lula, chamou de extremamente dura em relação às contrapartidas ambientais, que poderiam sancionar os países do Mercosul, se não cumprirem as metas ambientais. E, por outro lado, a gente tem o Lula batendo muito forte na questão das compras, que eu acho que o Lula não vai abrir mão disso, acho que esse acordo ainda vai ficar aí sendo discutido, mas enfim, essa questão internacional, a correlação de bolsas vai mudando também, né? A gente não sabe se pode mudar alguma coisa dentro da Europa, né? Substancial, mas assim, eu não vejo com otimismo, não. Acho que vai ficar a negociação tende, inclusive, ao contrário do que o Lula falou, eu discordo dele, eu acho que as negociações tendem a ficar até mais frias a partir de agora, porque estão dois pontos muito difíceis de serem manejados ali dos ambos os lados, a questão ambiental e a questão das compras governamentais.